Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa estar transbordando na vida de cada irmão. Amém? Eu quero pensar com os irmãos sobre família a partir de uma proposta cultural, de uma realidade melhor que está bem notória, bem patente aos olhos de todos nós, que é essa questão do descartável. Nós estamos vivendo num mundo descartável. E preste atenção para você entender aonde eu quero chegar à luz da palavra de Deus. Um mundo descartável. Eu tenho uma figura ali, creio que dá para você ver. Você talvez pergunte o que é aquilo, você que tem menos de 30 anos, mas aquilo é uma seringa de injeção. Seringa de injeção, irmãos, na época do pastor Adriano, só existia uma em cada cidade, não é verdade? Não é? E a mesma seringa de injeção que aplicava penicilina nas pessoas, aplicava nos animais, né? Esterilizava aquele estojinho ali, colocava em cima do fogão a lenha, e quem possuía uma seringa de injeção no passado, possuía um patrimônio. Não é verdade, queridos? Quem tem mais de 30 aqui não sabe disso? O aplicador de injeções no interior, ele era tido como autoridade. Ele era chamado de madrugada, ele era chamado de noite, de dia, tal, né? Só que a seringa de injeção se tornou descartável. Hoje usa uma vez e joga fora. Não ferve mais, não tem mais esse trabalho todo, mas era uma relíquia, passava de pai para filho, seringa de injeção. Outra coisa que também não era descartável, durava, irmãos, em média 20 anos, 15 anos, era sapato. Sapato, ou não? Sapato, né, pastor José? Passava de irmão para irmão. O irmão mais velho usava o sapato, depois passava para o irmão mais novo, depois para o outro irmão, e não se trocava sapato assim. Não existiam centopeias naquela época. Eu estou falando de 30, 40 anos atrás, pessoas que têm 50 pares de sapato. Não, a pessoa tinha um Vulcabras ou um Quixute, né? E era costume, inclusive, para não gastar a sola, colocar uma chapinha de lata na ponta e no salto. Então, na hora dos cultos, por exemplo, parecia uma tropa entrando na igreja, porque aquilo fazia barulho, né? Mas a verdade é que sapato não era descartável. Existia um negócio naquela época que os adolescentes hoje não sabem, não generalizando, mas a maioria não sabe, a juventude não sabe, que chamava engraxar sapato. A turma hoje não sabe o que é isso. Sujou, joga fora, né? Compra um novo, sai um outro na moda, troca, né? E fica entulhando aquele monte de sapato em casa para nunca mais usar. Mas sapato, irmãos, durava. Era de irmão para irmão até as próximas gerações. Como, por exemplo, não era descartável garrafas de refrigerante. Não existia garrafa PET. Os irmãos sabem, eu já ouviram falar, quem não é aqui com mais de 40 anos, que garrafa de refrigerante valia mais do que o refrigerante? Quem achava na rua uma garrafa de refrigerante ganhava dinheiro. Era um tesouro. Meninos, adolescentes, quando achavam uma garrafa de refrigerante, isso tinha um valor enorme. Mas nós estamos vivendo num mundo descartável. Hoje os rios estão poluídos, nas ruas e tal, cheios de garrafas jogadas, e não se tem esse valor. Como também, por exemplo, nas festas. Quem tem mais de 30, 40 anos aqui sabe que nas festas acontecia o seguinte: tinha um móvel dentro de casa chamado cristaleira. Alguém ainda tem cristaleira em casa aqui? Tem? A cristaleira é onde ficavam as peças da festa. E essas peças também eram eternas. É claro que eu estou exagerando, mas não podia quebrar. Quebrar uma peça de festa, né, era um crime.
Então eram usadas na festa, depois lavadas, um trabalhão. Hoje não, hoje numa festa o copo é descartável, o prato é descartável, a colher é descartável, o garfo é descartável. E é um negócio ruim, né? Porque às vezes eles servem carne com aquele garfo de plástico, irmãos. Aí você morde, vai o plástico junto. Não é que ele quebra com a carne, mas a verdade é que hoje na festa quase tudo é descartável. Leite. Eu morei no interior, eu sou do interior de Minas Gerais, cidade chamada Manhumirim, e ainda peguei uma época que o leite era vendido nas carroças na rua, e então não tinha sacolinha, não tinha caixinha. Era o seguinte, passava o cara com a carroça, com aqueles latões, e dizia aí, quanto a senhora quer de leite? Eu quero 1 litro. Ele media lá e tal, e servia leite. Não existia caixinha de leite descartável, não existia saco de leite descartável. Inclusive um pouquinho mais tempo atrás, as pessoas saíam no interior puxando a vaca com um banquinho nas costas e um sino dizendo, olha o leite, olha o leite. Quando alguém queria o leite, abria a porta, saía, falava, eu queria 1 litro. A pessoa sentava no banquinho e ordenava a vaca. Chamava leite ao pé da vaca, original. Vinha com carrapato, vinha com tudo, berne, né? Mas não havia descartável. Olha só, irmãos, o que é aquilo ali? O que é aquilo? Um palito de dente. Queridos, nem palito de dente era descartável. Eu já estou com 60 anos. Eu peguei essa fase. Meu pai e os familiares dele, eles cortavam na braúna, uma madeira mais dura, faziam um palito com canivete e usavam depois da refeição. Depois de usado, dava uma limpada assim com o dedo mesmo, ou passava na água e colocava na cumieira da cozinha. Quando jantava de novo, outra refeição, usava o mesmo palito. Não era assim? Não existia essa facilidade de ter paliteiros e você pegar um palito e jogar fora outro palito. Não. Eu ainda peguei a época que o palito era descartável. Não era descartável. Palito ficava guardado. E se o marido chegasse em casa, a mulher mudou o palito de lugar, era mais um problema para uma briga conjugal. O palito ficava ali naquele lugar, passava rato, barata, mas tudo bem, o palito estava ali, né? Queridos, só que nós temos por natureza, questão sociológica, cultural, social, psicológica, caminhar de forma sempre crescente em relação aos comportamentos. Por isso que a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Eu não estou dizendo que é errado usar o descartável, não. Mas eu estou dizendo que a tendência nossa natural é um procedimento crescente naquilo que fazemos. Começamos descartando coisas: a seringa de injeção, o sapato, a garrafa de refrigerante, o palito de dente, e depois passamos a descartar pessoas. As famílias no passado viviam unidas, reunidas, um fim de semana estavam juntos, batendo papo, não tinha WhatsApp, não tinha outra coisa para fazer, não tinha Silvio Santos, não tinha. Então sentavam ali na rua e batiam papo. Mas com o tempo foi se tornando descartável. Por que nós temos o aborto hoje em grande quantidade? Porque hoje não gostou, achou, não quero teu filho agora, tira. Né? Quantos velhos são colocados no asilo porque já não servem mais à família? E aí então descartam as pessoas, descartam crianças, descartam pessoas deficientes, descartam pessoas que não têm as mesmas ideias. A verdade é que começamos descartando coisas, depois passamos a descartar pessoas. E nós vivemos numa sociedade que cada vez mais pessoas estão sendo descartadas. O que é o divórcio? O que é o divórcio?
não gostei mais, jogo no lixo. Não é isso? Não quero mais saber, eu tenho um pretexto, eu tenho um motivo. Eu estou vendo que está estragada a comunicação, está estragada a relação sexual, está estragada a relação financeira, então já não presta mais, eu jogo no lixo. Começamos descartando coisas, passamos a descartar pessoas. E aí, queridos, nós temos um problema sério, porque a cultura do descartável nos leva a duas atitudes. Como as pessoas podem me descartar e te descartar, então nós corremos o risco de procurarmos sempre esconder nossos erros, o que se chama hipocrisia. Hipocrisia. Como nós sabemos que não há segunda chance, terceira ou quarta? Por exemplo, o Neymar caiu em quase todo jogo uma porção de vezes. Foi descartado da seleção? Não. Ele perdeu o salário dele? Não. Ele não foi convocado mais? Não. Isso é o Neymar. Mas principalmente entre nós religiosos, há um comportamento nazista gospel, que se você errar o pênalti, se você cair no meio do jogo, você não tem mais chance, nem no banco de reservas. Você errou na família, acabou. Tem esposas, eu sou pastor há 42 anos, trabalho com família esse tempo todo, sou casado há 33, tenho 3 filhos, tivemos 4, perdemos 1, então não estou falando de teoria, não só do que eu atendo, mas tem esposas que ficam doidas para descobrir um erro do marido, só para ter um motivo de descartar. Estão torcendo para ele errar um pênalti. Tem maridos que estão tentando descobrir um erro da mulher para poder descartá-la, ou dos filhos, ou filhos dos pais. Você está entendendo? Começamos descartando coisas, agora nós estamos descartando pessoas. Como isso é comum, então o que acontece? Nós temos que fingir que não erramos e parecer sempre bem. Tudo bem? Tudo bem. Não está nada, você está rasgado, chorando, sofrendo, caído, mas você sabe que se mostrar como você está, eles não vão deixar você jogar mais no time. Aí você diz, não, estou pronto, vamos lá. Mas por dentro você não está aguentando. Mas como é que você vai falar para o pessoal que não está aguentando? Como é que você vai fazer igual o Paulo, que disse para o pessoal, gente, dos pecadores eu sou o principal? Vai falar isso no meio da igreja. Olha, hoje nós convidamos aqui para ser o preletor, o principal dos pecadores. Então aí você tem que parecer que não, você não peca, você não erra, você não tem problema em casa, você não tem problema com a esposa, você não tem problema com os filhos, e você não tem problema com nada. Não é verdade? Isso chama hipocrisia. Isso vai gerando úlceras, tumores, isso vai sendo engolido, enrustido e vai adoecendo. Um outro comportamento comum é acomodar no chão. Bom, já que eu não vou ser aceito, já que eu não vou ser mais convocado para o time, já que não tem chance para mim, eu caí, eu errei, eu fiquei velho, eu envelheci, então não tem mais chance para mim. Não tem mais chance para mim. E tem pessoas que acomodam lá entre Vitória é uma ilha, capital do Espírito Santo. O continente, Vila Velha, começa o continente ali. Tem uma ponte de 8 quilômetros. Uma pessoa por dia pula da ponte para suicidar. Em média. Chega às vezes a ter 3 por dia. Mas pulam, suicidam, morrem porque pulam no vão central. Por que elas suicidam? Na maioria das vezes, porque elas dizem, bom, não vão me dar mais chance. Acabou. E aí eu vou morrer. É melhor para mim morrer. A morte é a minha melhor sorte. Porque nem no banco de reservas vão deixar eu sentar mais.
Agora, querido, só que a coisa vai piorando, essa moda do descartável vai piorando, porque como eu vivo no meio onde eu sou descartável, e eu não queria te assustar, eu não quero colocar um peso sobre você, mas eu queria te dizer, você é descartável. Então o que é que acontece? Nós também começamos a descartar pessoas, e de uma forma inconsciente, de uma forma natural, nós começamos a dizer assim: você entra no céu, ao meu ver você não, você presta, você não presta, você é um desgraçado, você não é bom, não gosto de você, não fui com a sua cara. Está entendendo? É uma cultura que de uma forma inconsciente ela vai tomando conta. Não gostei, não quero mais. Olha, você não faz parte do meu grupo, da minha panela, né? É um nazismo, é uma repetição de Hitler. Irmãos, se nós tivéssemos condição de construir câmeras de gás para matar os diferentes, nós tínhamos gás de Hitler há muito tempo. Se nós tivéssemos uma grana para montar isso e tivéssemos ousadia do Hitler, nós já tínhamos matado filhos, pais, mães. Sogra, então, irmãos, ia ter mais caldeira para sogra do que, com todo respeito, estou mentindo? Né? A sogra não agradou, ela deu um conselho bom pela experiência dela, mas não é o conselho que você quer. Aí então descarta a sogra, não vou visitar mais, não quero mais saber dela aqui em casa, e tem uma caldeira para a gente incinerar ela no campo de concentração, a gente leva ela para lá. Está entendendo, irmãos? Nós passamos a ser seletivos, como que se Deus tivesse nos dado essa função. Queridos, o diabo já faz isso muito bem, ele não precisa da nossa ajuda. O diabo veio para matar, roubar e destruir, para condenar. Ele não precisa da nossa ajuda para poder fazer com que pessoas sejam destruídas. Agora eu vou falar do pior. Descartamos coisas, pessoas, somos descartamos, mas o pior, nós concebemos um Deus que age assim. Está vendo como é que é crescente o comportamento, o pensamento? Nós começamos, mesmo como igreja, cristãos, irmãos, sabe qual que é a doutrina teológica mais difícil que eu tenho visto pelo mundo afora do pessoal compreender? Não é sobre escatologia, forma de batismo, não é nenhuma doutrina assim que as pessoas brigam. Sabe qual é a doutrina mais difícil do pessoal entender? O ponto teológico mais complicado? Que Deus é amor. Parece tão simples, né? Falar assim: Deus te ama, e te ama demais, e se existisse só você no planeta, Ele viria morrer por você. Não, por você não. Então nós não aceitamos, nós não sabemos o que é amor mais, né? Então nós concebemos um Deus tirânico, um Deus despótico. Quando eu era pequeno na igreja, tinha uma música, irmãos, que a música, eu confesso, eu tive trauma na infância, na igreja. Me perdoe se a música é cantada aqui, mas por favor, acrescentem a graça nela. A música dizia assim, eu era pequeno lá na minha cidade, e cantava uma música que me dava medo, e mostrava um Deus assim, um Deus que descarta com facilidade. A música dizia assim: cuidado, olhinho que vê, cuidado, olhinho que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha, o que toca, cuidado, olho e boca, mão e pé. Irmãos, não tinha uma palavra de graça nessa música, de misericórdia, de perdão, de socorro. Então eu fui
crescendo, achando que Deus estava sempre de olho em mim, para dizer assim: cai que eu estou doido para te jogar na lata de lixo, eu estou doido para te colocar no inferno, eu estou doido para te destruir. Confesso que na minha cabeça foi isso que passou, porque essa música me dava medo. Cuidado, cuidado, o Salvador do céu está olhando para você, e Ele vai te descartar, Ele vai te jogar fora, e nunca mais você terá chance, você jamais se levantará. Era isso que eu entendia. Que meleca, que meleca. Nós começamos a conceber um Deus que descarta pessoas, que não dá outra chance, que não restaura vidas, não é verdade? E aí eu quero ler com os irmãos um texto que está lá em Atos capítulo 20, verso 7 até o verso 12. Podemos ler juntos? Está na tela, é Bíblia Sagrada, os irmãos podem conferir aí na sua Bíblia. Atos capítulo 27 a 12, palavra de Deus, revelação perfeita, 100% de acerto. E eu gosto de falar 100% de acerto, porque tem algumas que tem mais de erro. É igual pesquisa política, tem uma mais de erro assim, mas essa não tem mais de erro, essa é 100% o que eu preciso, o que você precisa. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: no primeiro, todos juntos, estando nós, veja bem, eles estavam reunidos no primeiro dia da semana, porque no Novo Testamento, quando Jesus vem, então já não é mais as últimas coisas são oferecidas para ele, não é mais o 7º dia da semana, é o primeiro dia da semana. Então no primeiro dia da semana eles estavam reunidos para celebrar a ceia. Quem era o pregador? Paulo. Quem era Paulo? Mega top, apóstolo, homem de Deus, ousado. 70% do Novo Testamento foi ele que escreveu. Ele que era o conferencista. E Paulo, itinerante, ele passando por ali, ele prolongou o discurso até a meia-noite. Irmãos, por mais empolgado que eu fale isso, eu nunca ouvi um amém. E às vezes eu falo empolgado para ver se alguém grita amém, vamos ficar até meia-noite. Nunca ouvi um amém, irmãos. Aí diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Podemos ler juntos? Um jovem que estava sentado numa janela, profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, e foi levantado morto. Deixa eu abrir um parênteses aqui de novo. Esse versículo, irmãos, é o nosso consolo como pregadores. Porque se uma pessoa dorme com Paulo pregando, eu vou reclamar de quê? Né? Se Paulo, cheio do Espírito, íntimo de Deus, homem de poder, se até com Paulo pessoas dormiram, se dormir com eu pregando, irmãos, eu estou no ganho. Está empatado. Eu me lembro até de uma igreja que eu tinha uma pessoa dormindo no culto, e ela caía para um lado assim, caía para o outro, babava, roncava, e o pastor foi ficando incomodado, e a pessoa dormia e tal. Aí o pastor foi ficando nervoso, virou para o obreiro lá na porta e disse: obreiro fulano, por favor, ajuda o irmão ali, que ele está incomodando as pessoas, ele está dormindo. Aí o obreiro lá de trás gritou assim: acorda o senhor que fez ele dormir. Mas irmãos, diz que um jovem chamado Eutico, quem foi Eutico? Não tem mais referência na Bíblia sobre ele. Um certo jovem, como diz na outra tradução, um
rapaz entrou na igreja. Por que ele sentou na janela? Não sei. Não sei, talvez a igreja estivesse cheia, talvez seja coisa de jovem mesmo, porque jovem sempre foi jovem em todas as fases da história. Sentou na janela, e ele sentou mais para fora que para dentro, porque se ele dormisse, tivesse sentado para dentro, ele tinha caído para dentro. Mas ele sentou mais olhando para a rua do que para dentro, e caiu para fora, caiu do terceiro andar, mais ou menos 9 metros, e foi tido como morto. Quem escreveu isso? Dr. Lucas, médico, com alta formação, porque naquela época, também não estou generalizando as faculdades hoje, mas naquela época a exigência era bem maior. Então o Dr. Lucas escreveu Atos e disse assim, Lucas era da equipe de Paulo, ele disse, o rapaz foi tido como morto, caiu 9 metros de altura, vencido pelo sono. E aí continua o texto, verso 10, vamos ler juntos. Descendo, porém, Paulo não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente, até ao romper da alva, e assim partiu. Ia ser até meia-noite, era o horário. Mas como aconteceu isso? Agora nós vamos até de madrugada, irmão. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram grandemente confortado. Irmãos, preste atenção nesse texto da bendita, santa, sublime, sábia palavra de Deus. Palavra de Deus. Eu não estou falando da doutrina da minha igreja, nem da Catedral da Família, nem da doutrina da Batista, da Maratá. Estou falando da Bíblia. O que nós estamos lendo aqui, irmãos? Uma história. O que Paulo disse? Sede meus imitadores, como eu sou de... Sede meus imitadores. Vamos repetir juntos essa frase de Paulo? Sede. Agora vamos colocar isso na primeira pessoa do singular, que aí fica mais pessoal. Eu quero ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo. Agora aquela moça não conseguiu repetir, aquele rapaz também não, então vamos dar uma força para eles. Vamos repetir juntos? Eu quero ser imitador de Paulo, como ele foi de Cristo. E o que Paulo faz aqui para eu imitar? Primeiro, irmãos, ele para o que estava fazendo. E o que ele estava fazendo? Irmãos, era uma conferência, era a Santa Ceia, era um culto especial, supra-sumo do sagrado. Paulo viu o rapaz caindo da janela. Ele estava pregando aqui, mas ele estava de olho em todo mundo, inclusive no rapaz que estava na janela. Quando o rapaz caiu, o que Paulo fez? Paulo falou assim: obreiro, vai lá, vê lá, se morreu leva, depois a gente resolve. Foi isso? Paulo falou assim: sempre tem um negócio desse em cada igreja, né? Um encapetado desse. Isso deve ser demônio. O que Paulo fez, irmãos? Ele fez isso aqui, ó. Eutico era o parente dele, não há registro. Eutico era da nata, filho de José de Arimateia, do staff, pessoa de... Era um certo Eutico. Mas Paulo para tudo, porque alguém caiu. Quando alguém cair na sua casa, na sua família, seja seu filho, seja sua filha, seja seu pai, seja sua mãe, sejam seus irmãos, sejam seus parentes, pessoas não são descartáveis. Você pode descartar a garrafa PET, pode descartar o pratinho da festa, você pode descartar, querido, o sapato, pode descartar o palito de dente, mas não descarte os queridos que moram com você na sua casa. Até porque, se você entra na onda do descarte,
você se sentirá descartado, porque quem não usa de misericórdia jamais achará misericórdia. Para o que está fazendo. Para. Pastor, mas você acha que eu vou parar a faculdade? Eu consegui fazer a faculdade agora aos 45 anos, só porque meu filho está nas drogas, eu vou parar para ficar andando, vigiando, acompanhando? Ele já é um rapaz de 20 e poucos anos. Você quer ganhar o seu filho? Para. Paulo parou um culto muito mais importante que uma faculdade. Não? Hein? Pastor, você acha que eu vou parar o que eu estou fazendo? Eu estou com planos aí de mudar, de não sei o que, de ir para não sei aonde, viajar. Você acha que eu vou parar por causa do meu marido, que ele não quer ir, não sei o que e tal? A senhora quer ganhar o marido da senhora? Quer que ele seja batizado até o final do ano e se torne um homem cheio do Espírito Santo? Então pare. Parar significa priorizar a família. Priorizar. Você parar o que está fazendo para ouvir uma criança, para ouvir um adolescente, para ouvir um jovem. Sabe, queridos, temos muito para aprender com essa nova geração. Para ouvi-los. Chega de ficar só impondo, dando conselho, contando história de um passado que já não tem nada a ver com esse presente. Você acha que contando a história de um passado, que 1830, não sei o que, 1930, tal, você acha que isso vai mudar a vida do seu filho que está vivendo numa nova geração, numa nova cultura? Para dizer, eu te amo. Para dizer, eu quero aprender com você como é que é a sua geração. Eu confesso que você vai aprender muito. Um dos meus maiores mentores hoje é meu filho de 23 anos. É um dos meus maiores mentores. Eu aprendo muito com ele como é que é viver nesse mundo hoje. Porque eu não sei. Eu sou de outra época. Eu tenho quase 3 vezes a idade dele. Para ouvir. Para socorrer. Para ajudar. Segunda coisa que Paulo fez, Paulo desceu. Irmãos, Paulo estava no 3º andar, verdade? Aí o cara caiu. Paulo pôs a cara na janela e falou assim: ei, levanta aí. Foi isso? Desceu. Sabe o que é isso? Humildade é descer do orgulho, da arrogância, dos direitos, da presunção, do nariz arrebitado, das experiências que acha que vale um tesouro, e descer até onde está o caído. Desceu. E quando Paulo desce 3 andares sem elevador, diz o texto que ele ainda desce mais em cima do rapaz. Ele desce. Eu participei de uma reunião há muitos anos atrás, e a gente tinha um orientador e participava desse grupo, um dos maiores pregadores que o Brasil já teve. E esse orientador disse o seguinte: vocês nunca subam demais, esquecendo a família para trás. Às vezes vocês estão lá no 15º degrau e a família está lá no 1º. Então desce, dá a mão e puxa a família para junto com vocês. Ele não obedeceu, esboroou, arrebentou, acabou. Quer um segredo? Desce. Isso chama humildade. Irmãos, qual o primeiro tópico do primeiro sermão de Jesus quando encarnado? Vou perguntar de novo. O primeiro tópico do primeiro sermão de Jesus quando encarnado. Jesus tinha 1000 assuntos para falar que eu gostaria de ouvir. Tem tantos assuntos que dão problema nas igrejas, ele não falou em nenhum deles. Assim, desses que nós gostaríamos. O primeiro sermão, o primeiro tópico, ele disse: bem-aventurados humildes, porque deles é o reino dos céus.
Mas ele não ficou só nisso. Depois ele pega uma bacia e ele lava os pés, inclusive do Judas. E ele disse: se vocês querem ser alguém, repitam o que eu fiz, porque só é grande quem sabe ser pequeno. Talvez, querida, a sua filha, o seu filho perdido, o seu cônjuge, seus pais vão estar aqui a partir do momento que você souber lavar os pés deles, que você se humilhar, sabe, descer até o mundo deles, descer. Paulo priorizou, Paulo humilhou, mas ainda mais diz o texto, que Paulo, ele abraçou o cara, irmãos. O cara não estava morto. Paulo abraça o morto. Dentro da cultura judaica, nesse contexto, tocar em morto era um crime, era pecado. Os judaizantes, eles não faziam isso de forma alguma, por causa das poucas informações sobre enfermidades. Então tocar em morto poderia transmitir a doença. Mas Paulo não está nem aí para a lei. Ele vai lá e dá um abraço no cara morto. Medo de pegar a doença? Paulo sabia em quem ele cria, e sabia que quem ele cria é poderoso para guardar o tesouro até o dia final. Quando você sabe em quem você crê, não tem por que ter medo. E Paulo vai lá e abraça o cara, corre risco. Irmãos, eu fico imaginando a turma do terceiro andar, né? Eu imagino, pastor Salmo, que aqui não tem, glórias a Deus por isso, mas na minha igreja tem. A minha igreja tem a turma do terceiro andar, aquela turma que não faz e critica quem está fazendo. Graças a Deus aqui não tem isso. Mas na igreja que eu pastoreio tem a turma do terceiro andar, que é aquela turma que não pega nada para fazer, e quando vê alguém caído, não sai do lugar, mas fica no terceiro andar criticando. Aí ó, Senhor, eu não sou como os demais que caem da janela. Senhor, eu sou bom, eu sento no banco da igreja. Na minha igreja tem disso. De vez em quando aparecem uns lá no terceiro andar assim, que você tem que detonar para eles poderem descer para onde precisam estar. Tem pais, tem filhos. Às vezes o garotão fez uma redação para entrar na faculdade, uma redação sobre ovo frito. Aí ele passou na faculdade particular com redação com ovo frito, não estou generalizando, entra. Para pagar R$2.000, vale a pena o ovo frito. Aí o garotão se acha: eu sou universitário agora, eu sou melhor do que meus pais, sou melhor do que todo mundo, sou melhor do que o pastor da igreja. Sabe usar uma porcaria de um celular? Se acha. Meu pai e minha mãe não sabem usar, eu sei, eu sou o cara. Que isso? Sabe, queridos, Paulo abraçou o morto. O morto. Deixa eu te dizer uma coisa, eu respeito mesmo, irmãos, não estou fazendo crítica, eu convivo em vários concílios de várias igrejas, mas eu vou te falar uma coisa: eu nunca usei sal grosso para expulsar demônio. Eu nunca usei dar biblada na cabeça, que eu já vi pessoas dando biblada na cabeça de quem está possesso. Sai, sai! Irmão, se o demônio não sair, a pessoa morre, mas uma coisa acontece. Mas eu estava num culto uma vez que um demoniado manifestou, e o pessoal que estava perto pegou a Bíblia e pá, sai demônio. Mas eu aprendi uma coisa que faz com que o demônio saia, seja ele qual for, tranca-rua, Zé Pilintra, pombagira: um abraço gostoso, um abraço de um coração quente, um abraço com as mãos ungidas. Como é que Paulo fez lá com o irmão? Paulo chegou lá, o Eutico estava deitado, Paulo desceu, chegou lá: quem está aí dentro? Fala o seu nome.
cara estava morto, irmãos. Mas o cara ia falar o nome dele. Não, fala o seu nome. 7 facadas. O cara não ia falar nada, irmãos. O que Paulo fez, irmãos? Hein? Paulo, não tenho nada contra e uso o óleo da unção. Mas Paulo besuntou o cara de óleo? Eu uso. Não estou criticando também não. Mas eu quero te dizer de uma coisa que pode ser usada e nós não temos usado. É mais fácil colocar o óleo, porque o óleo você coloca com o dedinho. É mais fácil colocar o sal grosso, ou sei lá o que, no paletó, no travesseiro da pessoa. Mas agora eu quero te dizer uma coisa mais forte. Dá um abraço e um beijo. Vai além de Paulo. Dá um beijo no morto. Talvez sua filha está perdida, rebelde, namorado, bandido. Você já falou, já brigou, já expulsou de casa. Seu filho, seus pais, você não aguenta mais morar com ele. Não sei. Talvez irmãos, você já brigou e não tem mais há muito tempo diálogo. Ao acabar o culto, pega o WhatsApp, ou se não, passa na casa dele, bate na porta, 10 horas da noite, fala assim: eu vim te dar um abraço, eu vim dizer que te amo. Não tem demônio que resiste isso. Aquela mulher chata, irmãos, aqui também não tem, mas lá na minha cidade tem, na minha igreja tem mulher chata. Que se eu fosse Deus, no juízo final eu deixava o marido passar direto. Tem homem chato também, tem homem metida besta, que se acham, o cara está arrebentado, arregaçado, mas o cara se acha, e a mulher está ali tolerando, mas ela já não aguenta mais, de tanto orar: Senhor, arrebata o teu servo. Agora chega lá e dá um abraço nele, aquele beijo da adolescência, do primeiro encontro, do primeiro amor, com os olhos que piscavam, né? Com a mão que suava. Chega lá e dá um abraço. Faz isso com o filho perdido, com a filha perdida, que talvez esteja na rua, sei lá onde. Ela vai dizer assim: você bebeu hoje. Aí você fala: bebi, tomei um porre das águas que correm do trono do Senhor. Talvez a sua mulher vai falar assim: meu bem, você cheirou hoje uma maconha mofada, porque a maconha outra que você cheirava, você não fazia isso, você não chegava em casa assim tão empolgado. Você cheirou a maconha mofada hoje. Você cheirou. Você fala: cheirei. Eu cheirei da fumaça que sobe do altar, que sobe do trono. Eu cheirei muito. Estou doidão de amor. Amém? Amém, queridos? Paulo parou, prioridade, desceu, humildade, abraçou identidade. E aí diz o texto que Paulo abençoou. Ele não disse uma palavra de exortação. Cala a boca, pare de condenar. A pessoa já está caída, você ainda vai pisar na cabeça? Irmãos, parece que Deus deu ministério para alguns de pisar na cabeça de quem já está caído. Vou repetir, isso o diabo já faz. O nosso trabalho é o contrário, é despisar e levantar a pessoa. O marido já está arrebentado por causa do desemprego, a mulher já está arrebentada por causa da menopausa, por causa de um monte de coisa. Os filhos já estão arrebentados por causa de questão de namoro, de não arrumar casamento, de não sei o que. Você ainda vai pisar e dizer assim: no meu tempo não era assim. Que não era, é que você esqueceu, caducou. Paulo não disse uma palavra de, sabe? Ele abraçou o cara e disse: irmãos, esse garotão aqui, vocês ainda vão ouvir falar dele.
2018 anos depois, lá na Catedral da Família, vai ser falado do Eutico. Vocês vão ouvir falar nele. A vida nele está. Então você vai abraçar o seu querido dentro de casa e vai profetizar, falar: meu bem, como você é lindo. Não existe outro homem tão fantástico como você. Minha mulher, oh, I love you. E vai rolar festa. Hoje não é dia, mas vai ser dia, vai ser dia. Meus filhos, passa na cama de cada um, do rebelde, do teimoso, passa na cama de cada um, não fica impondo a mão à distância não. Vai lá, ajoelha do lado da cama, dá um beijo. Paulo não disse uma palavra de condenação. Ele disse: a vida nele está. Ele contrariou a medicina, inclusive contrariou um colega de equipe, porque o colega de equipe, usando da ciência, disse: morreu. Paulo disse: morreu não, porque quando a gente desce, se humilha, prioriza, abraça, ainda há esperança para alguém. Morreu não. Não vou entregar meu filho assim não, não vou entregar minha filha assim não vou entregar minha casa assim para o diabo fácil desse jeito não. Morreu não, morreu o casamento não. Eu vim te dizer que a vida ainda está no seu casamento, a vida ainda está no seu cônjuge, no seu filho, no seu pai. Amém? E aí então o que Paulo fez? Para terminar, Paulo abraçou, profetizou esperança. Aí Paulo virou para o cara ficou de pé, o Eutico. Aí Paulo falou assim: Eutico, é o seguinte, você vai ficar 1 ano sem subir aqui na reunião, né? Você vai ficar 1 ano. Depois de 1 ano a gente vê se você ressuscitou mesmo, porque pode ter uma recaída, né? Foi isso que Paulo fez, irmãos? Eu estou falando de Bíblia, irmãos. Na hora que o cara ressuscitou, Paulo falou assim: legal, glória a Deus, vai para casa, pensa na besteira que você fez, e daqui a 1 ano você volta. O que Paulo fez? Diz o texto que Paulo levantou e voltou com ele para o 3º andar. Qual que é a sua missão? Qual que é o seu foco? O meu foco é levar a minha casa para o 3º andar de novo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos levar ela para o 3º andar de novo. Foi na hora, foi imediato. Aí a turma lá da janela está dizendo assim, a turma do 3º andar, né? A turma do 3º andar está olhando. Aí na hora que Paulo abraçou o cara, falaram assim: tá vendo esse pregador que trouxeram aí, ó? Esse pregador é liberal, é mundano. Esse pregador, isso aí, né? Como é que traz um cara desse, Paulo? A gente já sabia que esse Paulo não prestava. Agora você ainda traz um Paulo aqui para abraçar um morto. A turma está lá. Aí na hora que o Eutico levantou, a turma do 3º andar falou assim, falou: pastor, está escrito? Não, irmãos, não precisa estar escrito não, porque ser humano é ser humano em todas as cidades do mundo, em todas as épocas da história. A turma do 3º andar falou assim: não, aquele ali levantou, mas daqui a pouco cai de novo. Levantou, mas isso aí não dura 1 semana. A turma do 3º andar é assim, ou não é? E na hora que eles viram que Paulo estava subindo com o cara, irmãos, eu imagino que os irmãos sentaram lá no canto assim, na beirada assim, ficaram assim: vamos ver onde Paulo vai sentar aqui, porque Paulo vai sentar com um cara que acabou de cair. Não, eu não quero sentar perto desse cara não. Nazistas gospel. Paulo pôs a mão no ombro do cara: vamos subir de novo para o 3º andar, lá que é o seu lugar. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Entendeu o mistério? Como é que resolve as coisas dentro de casa? Paulo disse o quê? Sede meus imitadores. Vamos repetir juntos? Sede.
Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: os nomes no grego e no hebraico, na Bíblia, têm um grande significado, e às vezes resumem uma história. Sabe o que significa Eutico? Eutico é o nome de uma pessoa. Eu nunca vi nenhuma pessoa colocar o nome no filho de Eutico. Eu não conheço um Eutico até hoje. Mas Eutico é o nome de uma pessoa. O nome às vezes resume toda uma história. E sabe o que significa o nome de Eutico? Sortudo. Eutico no grego significa aquele que tirou a sorte grande. É uma sorte grande e difícil, mais do que na loteria. É um em cada 50 milhões que tem uma sorte grande dessa, de encontrar alguém que desce, para, humilha, abraça, profetiza a esperança e leva de volta para cima. Eutico, sortudo, sortudo. E muita gente hoje vai receber o bilhete da sorte grande através da sua vida. Vai sair daqui da Catedral da Família hoje um monte de bilhete premiado, porque tem muito sortudo lá fora que vai ter você como uma pessoa que vai ajudar a levantar e a voltar para o time e a entrar no meio de campo e a fazer gol, e você vai ver. Ora lá, Macanda. Vou descer a casa. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Vamos terminar lendo como Cristo foi? Vamos ficar de pé e vamos ler como Cristo foi? Vamos repetir a palavra de Deus? Porque Deus Paulo disse: eu estou fazendo isso porque Ele fez isso, e eu quero que você faça isso porque Ele fez isso. Porque Ele fez isso, eu fiz isso. Ele estava no trono da glória, majestade, coroa, manto. Ele desce para um chiqueiro de porcos, onde eu e você estávamos. Ele desce para um vale de ossos secos, onde eu e você estávamos. Ele desce, não foi do terceiro andar, foi do trono da glória. E Ele desce para esse chiqueiro para dar um abraço em gente como a gente. E quando Ele morre pregado na cruz com os braços abertos, não foi simplesmente porque a cruz tinha aquela madeira, mas mais que isso, para dizer que Ele está sempre pronto a abraçar aqueles que nele se aproximam. Ele podia ter morrido de outro jeito, mas Ele morreu de braços abertos, para ensinar que eu e você temos que estar de braços abertos, ainda que feridos, injustiçados, chorando, mas braços abertos. E depois levar de volta para a casa do Pai. Jesus veio para isso. Aí Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.